A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, e você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre o último dos pecados que nós escolhemos para falar. Hoje o nosso tema é o orgulho. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre o pecado e vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O primeiro texto bíblico que eu quero citar para falar sobre esse pecado é o texto de Provérbios, capítulo 16, o versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, baseado nesse texto bíblico, o texto fala a soberba. Isso é um outro nome para orgulho. Orgulho, altivez, soberba, alguém que é prepotente, soberbo, orgulhoso, nariz em pé. São essas características. Vai dizer assim: a soberba precede a ruína. Então, o homem que é soberbo, orgulhoso, altivo, prepotente, esse orgulho dele vem logo antes da ruína. Então, a Bíblia está dizendo: todo homem orgulhoso vai ser arruinado. E a altivez do espírito, o espírito altivo, a pessoa que é nariz em pé, a pessoa que é arrogante, vai dizer assim, que antes da queda vem a soberba, a altivez do espírito. Então a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Todo orgulhoso vai cair. Vamos ver um outro texto bíblico. O que Jesus falou sobre esse assunto? O que Jesus pensava sobre esse tipo de pecado? Marcos capítulo 7, versículo 20, fala assim: e dizia, isso Jesus falando, o que sai do homem, isso é o que contamina. Jesus disse que aquilo que vem de dentro do homem e sai, isso é o que contamina o homem. Versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. O que vem de dentro do meu coração? O que vem dentro do coração humano? Jesus falou, é daí que procedem os maus desígnios. A prostituição vem do coração, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus fala sobre a soberba, a arrogância, o orgulho. De onde vem o orgulho? Segundo Jesus disse, o orgulho vem do coração, vem de dentro do homem. Então o homem orgulhoso, soberbo, arrogante, a Bíblia diz, isso vem de dentro, isso vem do coração. E é daí que vem os maus desígnios, daí que vem a maldade. Então a maldade humana vem do coração. Percebe o problema de você dizer assim: eu vou seguir meu coração, eu vou fazer o que meu coração está me mandando fazer. Mas a Bíblia diz justamente que tudo de ruim vem do coração. Tudo que você possa achar de abominável vem do coração humano. O furto, antes de eu furtar algo, isso vem primeiro do meu coração. Eu tenho que arquitetar aqui dentro, na minha alma, no meu espírito. Dentro de mim, eu vou arquitetar o furto. A inveja vem de dentro. O roubo, as contendas, a fofoca, a altivez, o orgulho, vem do coração. Então Jesus vai dizer, isso é o que contamina o homem. Outro texto bíblico, Tiago capítulo 4, versículo 6, fala assim: antes ele, Deus, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então olha o que o texto está dizendo. Os humildes, Deus ele abençoa, Deus dá graça. Agora, os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, Deus resiste. Isso significa, se você é orgulhoso, você é inimigo de Deus. Deus resiste a você. Deus resiste ao soberbo. Vamos ver um outro texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, não seja orgulhoso, seja humilde.
A humildade é o oposto do orgulho. O orgulho é um vício, a humildade é uma virtude. Então toda virtude tem um vício que é ao contrário, todo vício tem uma virtude que é ao contrário dela. Então o orgulho é um vício, o contrário do orgulho é a humildade. Vamos ver um outro texto bíblico. Por que o orgulho é tão ruim? Você vai dizer para mim, mas por que eu não posso ser orgulhoso? Qual o problema de cometer esse pecado? A Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, as características que um bispo tem que ter, aqueles que almejam o episcopado, aqueles que querem ser pastores, aqueles que vão liderar uma igreja. Paulo fala assim no versículo 6, que não seja neófito, ou seja, isso significa que não seja novo na fé. Por que não pode ser alguém que se converteu há pouco tempo? Por que não pode ser alguém novo na fé? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E aqui eu quero encerrar com esse texto, os primeiros textos que eu quero citar. Para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O diabo, ele é quem ele é, por causa da soberba, por causa do orgulho. Então, o orgulho é o pecado do diabo. Todo orgulhoso segue o caminho do diabo. O diabo, ele é orgulhoso, desde o princípio. O diabo, ele foi, vamos dizer assim, o criador do orgulho. O diabo, ele é orgulhoso. Todo orgulhoso segue o caminho de Satanás. Paulo disse, para que não se ensoberbeça, não fique soberbo, para que não se orgulhe, não seja um orgulhoso, e sendo orgulhoso, cai na condenação do diabo. Deixa eu falar sobre esse pecado do orgulho. A condenação para esse pecado é uma condenação muito certa. Todo orgulhoso não pode entrar no reino dos céus. O orgulhoso não pode ser salvo. Eu falei sobre muitos pecados, e aqui eu já quero pedir perdão. Eu peço perdão porque esse é o 10º pecado que eu vou falar. E como eu disse antes, é o último pecado dessa série de pecados. Eu escolhi apenas 10 pecados. Eu sei que se eu fosse falar pecado por pecado, a gente teria que gravar mais de 200 vídeos. E ainda ia ficar faltando. Então eu não falei sobre preguiça, sobre fofoca, sobre uma série de pecados que seria muito interessante se falar, mas que ia ficar muito extenso. Então, hoje é o último pecado que eu falo no presente momento, é sobre orgulho. E eu guardei o melhor para o final. O orgulho, eu posso dizer que ele é, como vou citar aqui uma frase que foi dita por C.S. Lewis, o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Eu vou repetir, o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Todo pecado tem uma raiz de orgulho. Se alguém é preguiçoso, por que ele é preguiçoso? Por causa de uma raiz de orgulho que tem dentro dele. O preguiçoso, ele é arrogante, ele é orgulhoso porque ele acha que ele é melhor do que as outras pessoas. Ele acha que ele não precisa trabalhar, que ele pode ter o que ele quiser ter, enquanto os outros otários, vamos dizer assim, estão trabalhando, estão ralando, ele vai pensar que ele é melhor do que as outras pessoas. Por que o ganancioso, o homem corrupto, que valoriza o dinheiro, por que ele é orgulhoso? Para pensar. Se eu sou um homem bilionário, se eu tenho 100 bilhões de reais, pensa, se você tiver 100 bilhões de reais, você pode ter o luxo que você quiser ter. Para quê? Para que, em nome de Deus, alguém que ganha 100 bilhões quer ter 200 bilhões? O que você vai fazer com 200 bilhões que você não faria com 100 bilhões? É porque o pecado dele é a ganância? Sim, ele é ganancioso. Mas não apenas isso, ele é orgulhoso. Todo homem que é ganancioso é também orgulhoso, porque não basta ser rico, ele quer ser mais rico do que os outros ricos. Isso não é só ganância, isso é orgulho. Então, o homem que é podre de rico, que tem todos os luxos que ele quer ter, mas ele quer continuar trabalhando de segunda a segunda, ele não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, ele vive em reuniões, sai de uma reunião, entra em outra reunião e quer ganhar muito dinheiro, porque não basta o que ele tem, ele quer ter mais.
Então isso vai além da ganância, isso é orgulho. Ele quer ser mais rico que os outros ricos. É por isso que o orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados. Uma mulher que é libidinosa, uma mulher que é lasciva, uma mulher que está repleta de luxúria, ela coloca aquela roupa minúscula, a roupa, corpo todo de fora, as pernas de fora, os seios de fora praticamente, uma mini saia, ela se arruma toda, ela quer chamar atenção, ela quer passar e que os homens olhem para ela. Você vai pensar, meu Deus, essa mulher ela tem um fogo que ninguém consegue apagar, essa mulher, nem um corpo de bombeiro consegue apagar o fogo dela. Quase sempre, essa mulher ela não tem um instinto sexual muito desenvolvido, quase sempre é uma mulher sexualmente frígida. Essa mulher, ela não quer simplesmente saciar sua luxúria. Qual o pecado dessa mulher? Orgulho. Essa mulher, se você conhece uma mulher assim, pode ter certeza, essa mulher é muito orgulhosa, porque ela não quer apenas ser bonita, ela quer ser mais bonita que as outras mulheres. Então o orgulho é um pecado que é sempre necessariamente competitivo. Todo orgulhoso, ele não quer ser bom, ele quer ser melhor do que alguém. Não basta ser rico, tem que ser mais rico que os outros ricos. Não basta ser bonito, tem que ser mais bonito do que todos os outros homens e mulheres. Então não basta ter, tem que ter mais do que outra pessoa. Se eu tenho e alguém do meu lado tem um pouquinho mais do que eu, ou tem a mesma quantidade que eu, e eu sendo orgulhoso, eu sou competitivo, eu quero ter mais do que ele. Então o homem orgulhoso, ele pode ter a mulher que ele quiser, se ele for bonito que for, mas não basta ter a mulher que ele quiser, ele quer ter a sua mulher, ele quer provar que ele é melhor, que ele é superior a você, que se ele estalar os dedos, a sua mulher te larga e fica com ele. Então o orgulho está presente em todo momento. Você pode achar que você está livre, não, eu estou livre desse pecado, mas aí que está o problema, porque esse pecado está muito enraizado dentro de nós. É difícil alguém que não seja cristão admitir que é orgulhoso. Se você vai numa festa, você olha para aquela pessoa e está querendo aparecer, isso te incomoda muito, fala, meu Deus, falta só pendurar uma melancia na cabeça. Como é que pode querer aparecer tanto? Se isso te incomoda, provavelmente, quanto mais te incomoda, é porque você é orgulhoso. É porque... Por que me incomoda outra pessoa aparecer? Porque eu que queria aparecer no lugar dele. Se aquela pessoa causou na festa, eu que queria causar. Eu que queria ser o centro das atenções. Eu que queria despertar os olhares. Porque o orgulhoso, ele é competitivo. Todo orgulhoso, ele quer ser melhor do que as outras pessoas. Ele realmente acredita nisso, ele acredita que ele é melhor. Ele é mais bonito, mais inteligente, ele é superior. Eu sou superior às outras pessoas. Isso pode estar presente em qualquer momento da sua vida. Exemplo, você pode achar que está livre desse pecado. Imagina na sua casa, imagina uma casa. Imagina que a mãe da casa, a mulher, a esposa, a mãe, está lavando louça. Agora imagina que a filha está passando roupa. Imagina que o filho está no quarto estudando para a prova. E nesse momento, quando o filho está estudando para a prova, a sua irmã está passando roupa e a mãe dele está lavando louça, tocou a campainha. Alguém chamando na porta da casa. Campainha tocando, interfone, seja lá o que for. E aí, quem vai abrir a porta? A mãe vai pensar assim, eu não posso parar de lavar a louça para abrir a porta. A filha vai pensar assim, não vou parar de passar a roupa, deixar o ferro quente para abrir a porta. E o filho vai falar, poxa, eu estou estudando para a prova, eu não vou parar de estudar para abrir a porta. E fica essa guerra, quem vai abrir a porta? Porque um acha que aquilo que eu estou fazendo é melhor do que, é o mais importante do que o que a outra pessoa está fazendo. Então quem está lavando louça vai pensar assim, eu não posso parar de lavar a louça, porque lavar a louça é mais importante do que estudar para a prova ou do que passar roupa. A filha que está passando roupa vai pensar, não, o que eu estou fazendo é mais importante. E o filho vai pensar, não, eu não posso parar o que eu estou fazendo, estudar, perder minha linha de raciocínio para abrir a porta. 3 orgulhosos. Os 3 acham que aquilo que está fazendo é mais importante do que o que as outras pessoas fazem. Se você se reconheceu nesse exemplo, é porque você é orgulhoso.
Se você não quer admitir que é orgulhoso, é porque você é muito orgulhoso mesmo. E quanto mais você odeia o orgulho nas outras pessoas, mais orgulhoso você é. Porque é sempre insuportável. É insuportável ver o seu defeito em outra pessoa. Se você odeia o orgulhoso, é porque você mesmo é orgulhoso. As pessoas não gostam desse orgulho, incomoda todo mundo, mas você mesmo não percebe que é orgulhoso. Mas quando você odeia o orgulho de alguém, é porque você é orgulhoso. E você não gosta de ver o seu pecado em outra pessoa. Está entendendo quanto você é irritante? E você acha que aquela pessoa é irritante porque ela é parecida com você? Então isso vale para todos nós. É muito difícil escapar desse pecado. Esse pecado é muito sorrateiro. Não é um pecado carnal, é um pecado espiritual. É um pecado que acontece na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Então é um pecado que te corrompe. Esse pecado ele é um pecado muito sorrateiro. Do orgulho, você se torna preguiçoso, ganancioso, você se torna alguém lascivo, você se torna um adúltero. Tudo isso vem do coração, mas a raiz de tudo é o orgulho. O orgulho é a condenação de Satanás, do diabo. Ele caiu do céu por ser orgulhoso, por ser soberbo, arrogante. Então, quando você é arrogante, o seu destino é o mesmo destino do diabo, é a queda. É impossível não cair, é impossível não ser condenado. Então a condenação dessas pessoas é certa se não se arrepender, se não entregar a vida para Jesus Cristo. Aí é que está o grande perigo do orgulho, porque o orgulho ele é competitivo. Então o homem orgulhoso ele tem dificuldade de admitir o pecado. Quanto mais orgulhoso você é, mais difícil vai ser admitir que você é um pecador. Você não quer admitir o pecado. Você não admite que precisa de Jesus, não. Jesus é para a prostituta que precisa se arrepender. Jesus é para o ladrão. A igreja é lugar do ex-homossexual, ex-ladrão, ex-assassino, ex-prostituta. Eu não. Eu não fumo, eu não bebo, nunca matei ninguém, eu vou para o céu. É o pensamento de um homem orgulhoso. Se você acha que não tem pecado, se você acha que não precisa de Jesus, é porque você é orgulhoso. E o seu orgulho vai te arruinar, o seu orgulho vai te derrubar. Se você não for humilde para admitir que precisa de Jesus, a condenação para você é certa, mas há esperança ainda. Então, eu quero fazer aqui uma diferença entre o orgulho e outro pecado que é a vaidade. Por que o orgulho é diferente da vaidade? O homem vaidoso, ele quer aplausos. O homem vaidoso ou a mulher vaidosa se preocupa com a opinião dos outros. O que vão pensar de mim? Então, se eu sou vaidoso, você pode achar uma pessoa vaidosa uma pessoa cheia de si, não é? Na realidade, uma pessoa vaidosa é uma pessoa vazia. Vaidade significa isso, vazio. É alguém que precisa ser preenchido. Então, alguém que é vaidoso, ela não consegue se achar bonita. Ela precisa que alguém diga que ela é bonita. Se ninguém sabe que você é bonito, você não se acha bonito. Um ator que é vaidoso, ele pode dar a melhor performance dele, mas ele só se sente importante quando ele recebe um prêmio. Aplausos, pode ter uma performance digna do Oscar, mas se não ganhou nada, ninguém aplaudiu, não foi bom. Esse é o homem vaidoso, a mulher vaidosa. Então, é um pecado que chega a ser até ridículo. A gente pode até rir da pessoa vaidosa, mas o orgulhoso é diferente. O orgulhoso, ele não está nem aí para o que você acha dele. Isso, por um lado, é uma coisa boa. Nós não temos que nos preocupar com o que vão pensar da gente, mas o que Deus pensa. Agora, o orgulhoso não. Ele não se preocupa com Deus, não se preocupa com o próximo. Ele vai pensar, por que a sua opinião é importante para mim se você é inferior a mim? Esse é o pensamento do orgulhoso. Eu sou superior a você, eu sou melhor do que você, a sua opinião para mim não é nada. Então o orgulhoso, ele é tão cheio de si, ele é tão superior, ele é tão inflado, tão egocêntrico, que para ele a única opinião que importa não é de Deus, não é sua, é a dele próprio. Então nesse sentido, você pode até usar o orgulho para vencer a vaidade. Você pode usar o orgulho para vencer a vaidade, só que você vai estar trocando um mal por um mal ainda pior.
Então, você pode usar o orgulho para vencer qualquer pecado, mas você, nas palavras de C.S. Lewis, é como se você estivesse trocando um resfriado, uma frieira, por um câncer. Você está sendo curado de uma enfermidade menor, mas no lugar o diabo está te dando um câncer. Alguém diz assim para você: não, você está acima disso, você é superior a isso. Isso é alguém apelando para o seu orgulho. Não, você seja superior, não seja igual a ele, não. Isso é você usando o orgulho para vencer os outros pecados. E aí você está fazendo a vontade do diabo, porque você está se curando de um mal menor, mas está pegando um mal pior ainda para você. Então, o orgulho é diferente da vaidade. A vaidade é um pecado, mas o orgulho, ele é mais egocêntrico, é mais voltado para si, é mais inimigo de Deus. Outra diferença entre o orgulho e o egoísmo: todo orgulhoso, sem exceção, todo orgulhoso é egoísta. Todo orgulhoso é egoísta, mas nem todo egoísta é orgulhoso. Exemplo: se eu sou orgulhoso, eu realmente acredito que eu sou melhor do que você, eu sou melhor que todo mundo. Então, o orgulhoso, ele vai ser egoísta porque ele acha que ele merece o primeiro lugar. Eu mereço a primeira parte disso aqui, a primeira parte disso aqui, então eu sou egoísta porque eu acho que eu mereço tudo isso. Esse é o homem orgulhoso. Já o egoísta não necessariamente vai ser orgulhoso, porque ele pode achar assim: eu acho que ele é melhor do que eu, mas eu vou me priorizar, porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar, né? Então o egoísta, ele quer o primeiro lugar de tudo, embora ele talvez ache que não mereça o primeiro lugar. Então ele é até menos pior do que o orgulhoso. Mas o orgulhoso não, ele se acha realmente digno de toda a glória, de todo louvor. E aí entra uma questão interessante que eu quero falar antes de encerrar o vídeo. Como é que pode alguém que é obreiro, diácono, presbítero, pastor, alguém que é evangélico, alguém que é cristão, alguém que é crente, ser orgulhoso? Se essa pessoa reconhece que existe um Deus acima de tudo, e você com certeza conhece alguém assim. Você conhece algum hipócrita religioso? Alguém que acha que é melhor do que você? Alguém que acha que é mais santo do que você? Você talvez conheça alguém assim na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, enfim. Você deve conhecer alguém assim. Um hipócrita religioso que acha que é mais santo, que acha que é melhor que você, mas que está abaixo de Deus. Então, ele vai se submeter a Deus como o Deus dele é um Deus imaginário. Ele serve a um Deus, nas palavras de C.S. Lewis, um Deus fantasma, né? Um Deus que ele criou na imaginação dele, paga alguns trocados de humildade, mas ganha uma fortuna de orgulho. E ele pensa que ele agrada a Deus mais do que a todo mundo. Ele pensa que ninguém agrada a Deus como eu, ninguém é tão bom como eu sou. Então ele é alguém necessariamente orgulhoso, embora seja um cristão declarado, professo, lê a Bíblia, é crente, mas é orgulhoso. E aí Jesus disse que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, fiz milagres. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Então são essas pessoas que dizem que tem Deus, mas que são orgulhosas, prepotentes, soberbas, nariz em pé. Essas pessoas nunca conheceram Deus de verdade. Aí Deus fala: nunca vos conheci. Então esse tipo de pessoa não tem um Deus de verdade. O seu Deus é ela própria. A partir do momento que você tem um ego, você se reconhece como um ser, como um indivíduo, uma pessoa, você pode colocar Deus em primeiro lugar, ou você pode se colocar em primeiro lugar. O orgulhoso, ele colocou Deus em segundo lugar e ele tomou o primeiro lugar, que é de Deus. Então isso eu acredito que deu para esclarecer, deu para elucidar o assunto do nosso vídeo de hoje, o orgulho. Talvez você está passando por isso e você nem sabe, você nem se deu conta do seu próprio orgulho. Mas faz esse teste. Quanto mais você odeia o orgulho nas outras pessoas, mais orgulhoso você é. Então aí que está a grande dificuldade, confessar o seu próprio orgulho, o seu próprio pecado. E do orgulho vai nascer a inveja, do orgulho vai nascer a ganância, do orgulho vai nascer a luxúria, o adultério, do orgulho o diabo consegue ramificar uma série de pecados, mas a raiz é o orgulho. Então se você tratar do seu orgulho, você arranca o mal pela raiz. Isso encerra o nosso vídeo de hoje sobre
sobre esse último dos 10 pecados que eu selecionei, chamado orgulho ou soberba. Então, se você quer que eu fale sobre algum outro pecado, preguiça, fofoca, ou algum outro assunto, algum outro tema, nós vamos falar sobre outros temas diferentes. Eu vou falar no próximo vídeo sobre as consequências do pecado. E eu vou encerrar esse tema pecado por enquanto. E vamos ver outros temas. Então, se você tem dúvidas, quer enviar alguma sugestão de tema para algum debate, para algum esclarecimento, você pode enviar para o nosso e-mail ou para o nosso Facebook, que está aparecendo agora na sua tela. Qualquer dúvida, lembre-se sempre, a Bíblia responde.